Pai, Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, vamos começar agora a palavra abençoada, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Livro de Mateus 14, 22, que nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte a orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos que o tocavam ficavam sãos. Glória a Deus. É assim que Jesus Cristo faz. Quando nós clamamos a Ele, quando nós buscamos ao Senhor Jesus, quando nós invocamos a Ele, Ele nos socorre, Ele envia socorro, envia providência. Glória a Deus. Pedro, ele disse: Senhor, se és tu, manda ter contigo. E Jesus disse: Sou eu, Pedro, vem. E Pedro foi, caminhando, olhando só para Jesus. Mas chegou um momento que Pedro, ele deixou de olhar para Jesus. E ali ele teve medo, passou a ter dúvida. A dúvida entrou no coração de Pedro. Glória a Deus. Mas quando Pedro percebeu que estava afundando, que já não estava por cima das águas, mas já estava afundando, ele não ficou parado, mas ele buscou o socorro da parte de Deus. Pedro gritou: Socorre-me, Senhor, estou afundando. Glória a Deus. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se tu és, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram,
mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Glória a Deus. Cristo, Ele quer curar nos dias de hoje. Jesus, Ele quer curar todos os enfermos que se aproximam dEle. Mas por que muitos não ficam curados? Por falta de fé. Muitos não têm a fé, não crê e por isso não recebe a cura. Mas é do agrado de Deus curar a todos que se aproximam dele. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.